Isso. Boa noite, pessoal. Então, dando início oficial aqui ao nosso encontro de hoje, em que a gente vai abordar o capítulo 5, né, do livro do Alistair McGrath, né? Onde é que tá? Eu sempre coloco porque depois as visualizações no YouTube, né? A gente sabe que o pessoal vai e olha continuamente. Ao final desse livro, né, eu vou fazer uma playlist e também vou divulgar um pouco em alguns locais na internet mesmo, né, para que mais pessoas possam ter acesso. Isso fica durante tempo ali e várias pessoas vão poder olhar. O nosso assunto de hoje, então, é a criação e religião. Então, ficou assim que eu vou iniciar o assunto, né? Eu pedi quem podia. Na verdade, eu queria que o Kesk desse uma olhada, mas o Kesk olhou, acho que só mais tarde, as mensagens, né? Mas daí então eu fiquei com a introdução, depois o Svanir vai falar um pouco de alguns modelos, né? Nessa área de criação e religião. E a parte mais que envolve a ciência, assim, né? Meio ambiente, assim, ecologia, né? Eu deixei com o Gabriel, que daí eu acho que ele pode falar disso também com mais propriedade, ok? Então, lembrando que a gente se reúne também em nome de Jesus Cristo, né? É um assunto importante, é um assunto crucial, não só para a BC2, mas para nós todos, né? E eu queria já aproveitar e dizer para o Kesk aqui que vieram alguns livros aqui, aquele que o Gonino uma vez te falou, Kesk. Ó, é esse aqui. Eu não tô lendo ele agora, tá? Ele tá aqui armazenado. A hora que se tu quiseres Tá. depois, se tu quiseres depois, mais tarde, dar uma olhada, eu dou um pulo lá na tua casa e te levo. É um tema crucial porque a Bíblia começa dizendo, né, e no princípio criou Deus os céus e a terra. O criar é o primeiro contato que a gente tem e dessa compreensão da criação, todo o restante vai se estabelecer, certo? Então eu vou já direto, começando aqui com a minha parte, depois eu passo a palavra ao Osvanir. No final de cada ponto, acho que a gente pode conversar um pouquinho, tá? Lembrando que ainda hoje eu disponibilizo o link nos vários grupos, né? Aqui o da BC2 Sul, e acho que tem alguém ainda mais com o microfone ligado aqui, mano. Isso, obrigado, mano. Dá um, dá um eco aqui. Enfim, onde é que eu tava? Aí, queria já divulgar para vocês também irem divulgando para outras pessoas. O pastor Josué, ele dá aula também na Unidade, né? De letras, a formação dele é letras e o doutorado dele é letras, mas unindo com a pesquisa em Bíblia, né? Ele está organizando ali pela Unidade uma pós em Ciências da Religião, mas ele está pegando um pessoal assim, segundo o que ele tem dito, né? Ah, que não é daquela vertente totalmente diluída, né? Mas um pessoal que pensa um pouco assim, a visão ecumênica, mas não totalmente, não sei bem que palavra dizer, uma visão onde a fé cristã se dilui demais, talvez no todo, né? Enfim, se vocês puderem. Crítica, Oi? não uma visão puramente só teológica, crítica, mas cristocêntrica. Também, eu acho que ele está pegando o pessoal, por exemplo, da Mackenzie, né? Tá pegando conhecidos dele, na época de doutorado e de seminário. É um pessoal que aborda essa temática, obviamente, aborda a sociologia da religião, aborda, mas
uma perspectiva que dá um valor também à perspectiva cristã, né? Então, se os irmãos puderem ajudar em estar comentando, isso deve sair pro meio logo, também vou estar divulgando aqui. Então tá, gente, a minha parte é o começo do capítulo e, obviamente, já emendando essa questão da, da ciência da religião, na verdade, o autor começa falando que esse tema da criação, obviamente, está presente em diversas outras religiões, né? Nas religiões que surgem da Torá, né? Que é o Islã, o judaísmo e o cristianismo, mas também diversas outras religiões. Eu lembro aqui a própria religião hindu, também existem narrativas, né? Mesmo que na ideia deles é um ciclo contínuo, né? É um ciclo contínuo. E a perspectiva, com certeza, quando se fala de criação, é pensar nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. E o autor começa justamente falando uma questão crucial que leva porque a perspectiva que o McGrath coloca no livro é pensar a criação depois a partir da fé cristã, né? Não é um tema só da fé cristã, mas ele aborda dessa forma. E vocês sabem que naquela cultura do Oriente Próximo, aquelas civilizações tinham outros mitos de criação, 2 deles são extremamente importantes, que é o épico de Gilgamesh, né? E o Enuma Elish, que são de civilizações ali do entorno, mas nesses épicos, nessas narrativas mitológicas, cosmogônicas, muitas vezes... Opa, tem alguém chegando aqui. Boa noite, Rosa. Bem-vinda ao encontro. A gente já deu início, eu já estou um pouco na minha fala. Sinta-se à vontade, bem-vinda. Então, como eu estava dizendo... Oi? Pode falar. Boa noite, só agradecer aí a recepção. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Noite. A diferença que nós encontramos no Gênesis é que quando já no começo o autor, enfim, demarca que o Sol, os astros, as estrelas, né, foram criados por Deus. Nisso ele já está marcando uma diferença fundamental em relação àquela outra literatura, porque naquelas outras culturas, o Sol, por exemplo, era um deus, né, no Egito, né? E aí já marca uma das diferenças importantes do Gênesis, que é apontar que esse mundo, o cosmos, como a gente conhece, ele é criatura de Deus, né? E algumas outras perspectivas que aparecem no Antigo Testamento, a criação está muito vinculada à ideia de que a comunidade também louvava e agradecia a Deus, né, pela criação. E não apenas isso, mas na perspectiva do Antigo Testamento, em vários trechos, Deus não é só o Criador, mas ele também é o mantenedor, e mais ainda, esse Deus que criou os seres humanos e o mundo, ele também é o Deus libertador. Não existe, não são deuses diferentes. Pensando aqui na perspectiva do Êxodo, né, da libertação do povo do Egito. E importante que o autor, né, o McGrath, fala muito da questão da criação como ordenação. Há um tempo atrás eu li o Enuma Elish, porque inclusive meu TCC de teologia, né, eu quero fazer sobre esses 2 primeiros capítulos do Gênesis. E é interessante essa ideia do caos, né? Porque no começo da criação, né, a Terra era sem forma e vazia, né? Aparece a ideia do Espírito que pairava sobre as águas, né? Essa ideia que também está presente nesses outros mitos de outras civilizações, ou seja, quando se cria há um princípio que ordena.
E especialmente, e essa também é outra diferença da visão do Gênesis, Caos não é uma divindade. Por exemplo, no Enuma Elish, que é um mito sobre a criação da Babilônia, há uma luta entre divindades, né? Inclusive a divindade masculina, que juntamente com a feminina vai gerando um panteão de deuses, que no final, inclusive a mulher, aquela que se juntou ao homem, ao princípio masculino, vai trair ele. É um dramalhão até chegar no deus Marduk, né? Esse sim seria o Deus, aqui com D minúsculo, sobre todos os deuses, né? Quer dizer, na perspectiva daqueles povos, e isso não acontece em Gênesis, o mundo surge através de um conflito entre os deuses, né? Então, essa é uma outra diferença que nós encontramos no Gênesis. Esse conflito não há, e também Deus, quando entra, ele ordena o caos, certo? E também o autor ressalta que essa ideia da ordem do cosmos, né, porque as coisas vão sendo criadas sequencialmente, né, como é o relato que é bem conhecido no Gênesis. O ser humano depois também vai dando nome, mas Deus também vai pontuando e dando uma função a cada coisa, né, separando um firmamento, as águas disso e daquilo. Esse princípio de ordem, o autor ressalta que mantém também uma relação com o princípio da retidão. Retidão moral, inclusive, né? Ou seja, essa retidão moral do povo, né, que ele deseja, também encontra o reflexo na própria criação, porque o nosso mundo é um mundo ordenado. Eu, pessoalmente, não sou um extremo defensor de todas as implicações do darwinismo, como ele pensava, né? Apesar de que a gente, como o Gabriel já pontuou outras vezes, a gente tem muitos conceitos errados sobre Darwin, né? Sobre a evolução. Mas, de qualquer forma, quando eu olho a natureza e muitos dos seres, até mesmo aqui, as baratas que estão agora começando a entrar aqui no meu apartamento, eu vou ter que dar um jeito nisso, eu vejo que às vezes são duas anteninhas, são patas, são membros que, guardadas as devidas proporções, né, não estou querendo chamar ninguém de barata, mas eu estou dizendo que até no inseto você encontra uma semelhança existencial, olhos para ver, patas para se locomover, ou asas, como seriam nossas mãos, enfim. Toda a criação é muito ordenada. Só para falar um pequeno exemplo aqui, o Gabriel e o Keski, que são da área, poderiam ampliar isso muito, né? Mas, enfim, um outro aspecto que ele coloca, e aqui já também partindo para essas heresias que, assim, logo no século II começaram a surgir inúmeras heresias, né? E uma delas diz também a relação com esse tema que nós temos hoje, né, que é a criação e a religião, e aqui entre aspas a religião cristã, né, que foi o gnosticismo. E uma das coisas que o gnosticismo defendia é que o Deus Criador é diferente do Deus Redentor. Ou seja, o Deus, depois que se vai apresentar através de Jesus Cristo, ou que vai libertar o povo do Egito, enfim, não é o mesmo Deus que criou o universo. E dessa forma, essa heresia, claro, foi posteriormente combatida, né? Assim como várias delas, os concílios que eram feitos pela então Igreja Católica, mas que na época era apenas Igreja Cristã, né? Gradualmente foram combatendo, mas que ainda muitas vezes ressurgem, né, em diversos momentos esse pensamento. E ainda em relação a isso,
o gnosticismo retomava essa ideia do platonismo, né, de que Deus não teria criado um mundo do nada, ou na expressão ex nihilo, né, que significa a criação a partir do nada. Eles argumentavam que, como Platão dizia, Deus teria criado o mundo a partir de uma matéria pré-existente. E é justamente dessa matéria pré-existente, que muitas vezes não era lá muito boa, que nós poderíamos justificar a inserção do mal no mundo, né? É uma ideia, obviamente, que o autor cita, mas não concordando, obviamente, porque para o autor, baseado em toda a teologia também, a ordem natural. Na ordem natural a gente encontra também bondade, verdade e beleza. Ela não é necessariamente porque foi criada por Deus e também Deus viu que era boa, apesar depois de, com Noé, dizer que ele, de certa forma, se arrepende, mas nem por isso a criação deixa de ter sido algo bom, algo que envolve a ordem, que envolve a beleza, que envolve a bondade. Eu, particularmente, como sou do universo das artes, e a minha área é música, mas eu gosto muito de artes visuais também, e portanto também gosto de contemplar muito, e portanto também fico indignado quando os meus colegas dizem que já estão pensando em morar na Lua, em outros planetas. Eu, quando olho a beleza que é a natureza, né? Aqui no meu condomínio tem uma série de ipês amarelos aqui, maravilhosos, aqui floridos agora. Não posso deixar de sublinhar isso e destacar. Então eram essas as questões, né, teológicas que o autor coloca. Ou seja, algo que, como o relato da criação do Gênesis se diferencia em parte dos relatos equivalentes, digamos assim, das outras civilizações vizinhas no Oriente Próximo, e também essa heresia gnóstica, né, que tentava ver deuses diferentes, né, na criação e na redenção, na libertação do povo. Eu vou passar então por uma primeira roda de comentários. Eu vou começar com a ordem visual aqui da minha tela. Cláudio Kesk, você. Tá aí, Kesk? Estou aí, não dormi ainda. Opa, que bom. Não. Deixa eu só colocar aqui meu aparelho aqui. Tá bom. Pois é, criação, religião. Eu também, no estudo de teologia, que a gente fez, alguns estudos, ali também, ali, digamos, naqueles autores ali, falava que, um pouco semelhante à questão da criação, também os povos sumérios, eles tinham algo parecido com o nosso Gênesis, né? O que é interessante quando que o povo ele está andando e pergunta quem é esse Deus, né? O Deus ele não precisa de respostas ou principalmente de imagens, né? Eu sou o que sou. Então a gente tenta, assim, digamos, como pessoas limitadas, eu vejo colocar uma ordem dentro da nossa ordem, né? Mas realmente, por observar, muitos animais são semelhantes, mas se Deus aprova fazer dessa forma, quem somos nós para contestar, né? Então, se ele quis que o macaco fosse parecido com o homem, e o homem não fosse parecido com uma baleia, ou fosse uma ameba, aprova Deus fazer dessa forma. Então, digamos, eu não sou alguém que contesta por que Deus fez daquela forma, mas ele, como tu, como artista, ele é o Criador, e o Criador, ele quando a gente pode ver no sétimo dia, né, ele
descansou e eu creio que ele também ele admirou a obra, né, que foi feita. Então, essa parte de contemplação, acho que assim muito bonita. Eu acho que faz parte também de nós como cristãos a contemplação de todas essas relações, e muito interessante, não somente a forma externa, mas relações, antagonismos. Eu trabalhei muito com a parte de pragas e antagonistas de pragas. Eu trabalhei, por exemplo, com fungo, monilina. Eu fiz, digamos, uma continuidade de uma pesquisa de um colega, interessante que o fungo, ele tinha mais outros 10 antagonistas. E um dos antagonistas nós estávamos trabalhando. Esse antagonista, ele separado, ele era tão mais eficiente que o fungicida que tinha na época. Muito interessante, né? Então, e também outras coisas, nas pragas maiores, sempre tem alguém que vai controlar na cadeia produtiva. Então, o Deus Criador, ele é muito complexo e é muito belo, né? Tudo que ele faz. E eu sou alguém que contempla, vê e eu contemplo. Seria isso, mais ou menos. Com certeza. Cass que trabalha com frutos, né? E perto de frutos também estão as flores, né? E eu me libertei dessa coisa machista de não gostar de flores e eu aprendi a admirar demais. Gonino tá aí? Gonino tá ouvindo? Tô ouvindo. Você consegue me ver? Sim, consigo. Então tá. Olha, esse capítulo foi muito interessante para mim, por trabalhar nessa área, né? Que, embora seja das ciências naturais, eu sou um iniciante na teologia. Então, essas nossas reuniões e esse livro é fantástico para começo de conversa. Esse livro que a gente está estudando realmente é muito bom. E esse capítulo, a palavra da vez é a ordem, né? A ordenação é fantástico. E isso fica muito claro para nós que trabalhamos com essa. Não só para nós, obviamente, né? Mas para quem trabalha com os seres vivos. E o Kesk foi muito feliz no comentário. Acho que a última frase, talvez por ali, né? Alguém sempre vai controlar ali na cadeia produtiva, seja onde for. Então, realmente, essa ordem ela é expressa, ela é natural. Nós somos afetados por essa ordem. Nós fazemos parte dessa ordem e ela é natural. Ela é natural. A gente consegue, ela é quase palpável, eu acredito, né? Nós conseguimos ver algo quase palpável, embora muitas linhas de pensamento hoje criticam essa ordem natural, né? Como se fosse apenas algo construído. Acho que a gente vai falar também um pouquinho no final, né? De que isso é um produto da mente humana, essa ordem. Há quem defenda. Mas eu gostei bastante, tô acompanhando e só queria registrar e reforçar essa sensação, essa que para nós, né, acaba por ser bastante objetiva. A nossa realidade objetiva é muito claro, eu acredito. Vocês sabem, eu não sou da. Eu sou quase um peixe fora do aquário aqui no ABC, porque eu sou. Eu não sou das ciências naturais e ainda por cima eu sou das artes e da educação musical, né? Então, ciências sociais vinculadas à arte, seria por assim dizer. Mas tem um livro que eu uma hora ainda quero terminar de ler, que é A Vida Secreta das Plantas ou das Árvores, uma coisa assim. Esse livro, claro, a gente tem aquele filme Avatar, né?
ele é interessante não pelo panteísmo que ele mostra, né, que é um tanto quanto idólatra, mas a interligação das coisas da natureza. E esse livro mostra como a gente sabe mais do fundo do oceano do que talvez saiba do subsolo, da imensa cadeia de fungos e de sei lá o que tudo que tem e que faz esse universo se comunicar, né? E quando ele disse que ele usou dois exemplos, né? Por exemplo, na África, né? A girafa começa a comer uma folha, uma árvore emite um sinal químico, dependendo da direção do vento, para que as outras árvores elas recebam e produzem algo que não vai dar um gosto tão interessante na folha para essa girafa. Cara, como uma coisa vai controlando a outra, isso para mim é fantástico, né? Eu acho que é o que o Gonino estava dizendo. Pode falar, Gonino. Só para reforçar, não, e para dizer, você é da área da música, né? É pegar qualquer canto de pássaro, qualquer sapo na lagoa, o que eles fazem, há um padrão, há uma ordem, há uma repetição, há uma previsibilidade muito claro. É a música da natureza mesmo. Isso acontece dentro do nosso corpo, isso acontece dentro das nossas células. Então, embora eu falei das ciências naturais, isso é perceptível. Aí, na sua área é fantástico. Com certeza. Essa observação. Muito bem, nós temos aqui uma visitante que é a Rosa. Rosa, você está ouvindo? Gostaríamos, quem sabe, que você pode abrir o vídeo, Rosa? Tá abrindo. Estou ouvindo bem. Gostaríamos da sua contribuição aí, talvez. Opa! Cheguei. Quem sabe você se apresenta para nós e... Você falando aí que não era da área, né? Na verdade, eu sou pedagoga. Estou bem distante aí das ciências naturais, mas tem essa paixão pelo conhecimento, né? Então, a gente termina caminhando aí por vários lugares. Eu moro aqui em Pix, no Piauí, e participo do grupo da ABC2 aqui, que nós temos a maioria com pessoas da UF, mas a gente tem um público, que eu já falei, tá na ABC2, né, de professores do ensino médio, que eu acho que também é uma classe que devemos sempre incluir nesses grupos. Eles têm muitos acessos, né, a essa juventude que está vindo aí. Com certeza. E nós temos, então, uma parte das pessoas que participam são professores da rede pública, na maioria deles, né? E hoje, na verdade, a gente desenvolve aqui a atividade da ABC2 dentro de um projeto de extensão que funciona na universidade, que é o projeto Cuscuz, Consciência e Fé, Alimentando a Alma, né? É um nome, assim, que sempre aparece um sorriso quando a gente fala, mas a ideia é essa aproximação que a ABC2 traz tão claramente, né? E aqui a gente já teve dificuldades até de desenvolver esse tema, já trouxemos aqui o doutor Covolan, e ele foi impedido de dar palestra dentro da universidade, porque no cartaz dizia que ele era membro de uma igreja, né? E aí a diretora do campus cismou que era um pastor e tal, e a gente teve que arranjar um outro ambiente. E aí a gente está agora, assim, insistindo através de projetos de extensão, né? Por isso a gente não tem o grupo da ABC2 lá dentro, mas tem os projetos de extensão. E aí a minha chegada aqui hoje na sala é porque, nesse projeto, a gente está lendo um livro, o nosso grupo, os cursos aqui é um campus do interior, então nós temos praticamente todos os cursos, são da área de humanas, né? E todo mundo com conhecimento muito pequeno nessa área da ciência mesmo, de alto nível, né? Então, a gente está lendo aquele livro, E Agora Como Viveremos, do Charles Colson e a Nancy Pearcey, e a gente está exatamente no momento que fala sobre criação. Então, quando eu vi lá o tema da reunião de vocês, eu disse, eu vou lá, porque eu estou nessa incumbência de fazer essa resenha, né? A cada encontro nosso, a gente pega 3, 4 capítulos,
como ele escreve de uma maneira assim muito poética em algum momento, né, ele vai descrever outras situações para ilustrar conceitos. Então fica fácil a gente pegar vários capítulos. Não é uma leitura densa, né, da ciência, mas quando ele começa a falar sobre criação, sobre esse ajuste fino, né, ele não usa essa expressão, mas ele vai começar a falar do Big Bang. Então a gente sentiu muita necessidade de estar ouvindo, de estar aprendendo fora do livro ali para poder. E é muito exigente, porque é uma coisa muito da área da química, da física, que a gente não tem. No nosso grupo, nós não temos pessoas nessa área. Mas me chamou a atenção, porque vocês estão dando também a criação de outra perspectiva e que certamente vai nos ajudar a desenvolver lá essa leitura que a gente está fazendo desse livro. Que bom então. Ok, vou então passar aqui pro. Obrigado pela sua colaboração e vamos ficando juntos aí. Eu vou passar pro Osvanir. Osvanir, tá ouvindo? Gostaria de contribuir? Sim. Diante de tudo que já foi falado, eu só queria enfatizar essa questão de ordem, né? Porque todas as leituras que você faz das teogonias ou cosmogonias, né? Existe um conflito, existe guerra, existe desordem, né? Você pega ali a formação dos deuses gregos, né? Toda essa questão não existe essa questão da ordem, né? Essa questão da organização, essa questão, ela não é uma. Então, só enfatizar isso, né? E no Gênesis, né? Você vê, né? Desde o princípio já essa luta, como colocasse bem no início ali, a questão da organização, né? A questão do Deus que põe ordem na sua criação, a questão do Deus que liberta, né? Então, enfatizar isso, né? Essa diferença. E lembrando, até comunicar depois, se tu fizer um estudo sobre Gênesis 1 e 2, porque o Gênesis capítulo 1 e 2, não que a divergência, né? Mas a diferença na forma de criação. Depois que tu fizer esse estudo, eu vou querer, tá? Lembra de mim. Só isso. Não, mano, eu acho que já seria a tua parte do capítulo. Aí acho que tu já pode emendar a tua fala. Tá. Sim, então beleza, posso entrar na minha fala. Então a parte que ficou incumbido para mim, ela fala sobre os 3 modelos de criação, né, ali citados pelo autor. E antes de entrar propriamente no texto, eu gostaria de colocar, eu fui pesquisar, né, a questão etimológica e da palavra emanar, né, e segundo o dicionário, né, da internet, que eu fui pesquisar, emanar é fluir de, né, e eu fui pesquisar também fluir, e diz que fluir é movimento constante. Então, só para a gente ter a noção, né, do primeiro tópico ali mencionado pelo autor, que seria a criação, né, pela emanação. Aí também eu pesquisei no dicionário que eu tenho de filosofia em casa, que é esse aqui, eu acho que estão visualizando aí, então, né? Ergue pouquinho. Do Nicola uns dizem abaiano, outros abagnano, e esse dicionário aqui... Ergue um pouquinho só para cima, assim, mas... Opa, isso. Ah, sim, conheço. Uhum. Conhece? Sim, esse dicionário. E aí ele traz 3 formas, 3 tópicos mencionando sobre a palavra emanação, emanar, né? Então, no primeiro ele diz, necessidade do efeito em relação à causa ou força que o produz. Num segundo ponto, ele diz, continuidade entre causa e efeito, pela qual o efeito continua a ser parte de sua causa. Num terceiro ponto, ele diz, inferioridade de valor do efeito em relação à causa. Aí, num quarto ponto, eternidade da relação entre causa imanente e efeito emanado. Eu achei interessante que dos 4 tópicos, né, só o tópico 3 ali, que é inferioridade de valor do efeito em relação à causa, que não tem muita ligação. Mas se a gente olhar o tópico 1, 2 e 4,
ele já vai na questão do que o autor discute, né? A questão da Mano, unidade. Oi? só deixa eu situar aqui a Rosa. Nós estamos. Eu vou botar aqui minha tela um pouquinho. Só um Sim. instante para mostrar aqui do que é desse livro aqui, né? Ah, tá. Sim. E quando o Mano tá aí falando dessa parte dos modelos de criação, os modelos seriam: 1, a emanação; 2, construção; 3, expressão artística, né? Acho que seria isso, né? Três modelos de criação, então. Só para Modelos de situar. criação. Pode continuar. Uhum. Então, voltando ali, ó, o tópico 1, né, isso tirado do dicionário de filosofia, ele diz necessidade do efeito em relação à causa. Né? Necessidade do efeito em relação à causa. Ponto 2, continuidade entre causa e efeito. Né? Ponto 4, eternidade da relação entre causa imanente e efeito emanado. Então, aqui a gente percebe, né, essa visão una, né, que até o autor menciona ali Platão, que o Daniel havia mencionado no início, né, e a visão una das coisas, quer dizer, na aula passada a gente até comentou sobre a questão de Heráclito, né, colocando a concepção panteísta, né, quer dizer, do Deus que está intrínseco a toda a sua criação, né, então Heráclito falava, né, que é necessário que exista, né, uma razão, uma inteligência superior que cria todas as coisas. Ao mesmo tempo, ele coloca essa razão, essa inteligência, né, dentro, né, da própria criação, ou intrínseca à criação, né? E isso é que Plotino menciona quando ele fala na questão de emanar, né? Quer dizer, as coisas emanam do Criador. Elas são eternas, elas não foram criadas, né? E aí entra o ponto negativo que o autor coloca, né? Então, seria essa visão panteísta de criação, né? E a criação e criador em unidade, né? Essa concepção de que as coisas são uma só, são una, né? A criador e criação concebidos como eternos, né? Então, tira a intencionalidade, né, do criador. Quer dizer, as coisas são eternas, a criação e o criador são uma coisa só. Então, são os pontos negativos, né, que o autor coloca no caso dessa concepção de emanação, né, do Deus que cria por emanação. O ponto positivo que ele coloca seria justamente isso, né? E aí eu vou citar Heráclito, né, que eu havia mencionado no nosso outro encontro, de que Heráclito percebe que mesmo na criação, ou seja, há esse movimento, né? E isso é perceptível, né? Ou seja, mesmo as coisas como uma pedra, mas há um movimento, porque uma pedra ela nunca fica da mesma forma, ela se modifica. Então, você percebe, né, a ação criadora, né? Ou seja, essa inteligência, né, esse Deus criador que pode ser percebido em toda a sua criação, no caso. Ele coloca como ponto positivo, né? Aí outro ponto, né, de forma de criação seria construção, né? E aí, seguindo o roteiro mais ou menos que o autor coloca, como ponto negativo seria construir, pressupõe construir a partir de. Então, era o que o Daniel citava no início, né? Então, quer dizer, nessa concepção, quando você fala construção, a palavra construção já pressupõe a construção a partir de, porque para você construir, você tem que ter alguma coisa pré-existente já. Então, o Deus que cria através de uma matéria pré-existente. Então, o autor critica esse modelo, né, de construção, e o ponto positivo seria a criação visível e invisível, demonstrando o caráter perfeito de um criador, né? Que era o que a gente discutia agora há pouco, né?
você percebe na ordem das coisas, na beleza das coisas, né? Ou como mencionei anteriormente, no outro ponto ali, você percebe que na natureza há um movimento, nada é estático, né? E esse movimento é o quê? Né? Heráclito tinha como uma razão inteligente que movimenta, né, isso tudo. E outro ponto daí, e nesse ponto aqui eu até quero trazer a visão, que o texto cita ali um pensador, um teólogo norte-americano, chamado, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei ele aqui, Jonathan Edwards, né? Ele é um norte-americano, foi teólogo, e eu fui pesquisar, não tem muita coisa que menciona esse teólogo, né, na internet, você acha pouca coisa, mas eu achei um texto bem interessante, né? Ele foi publicado, eu vou deixar o link depois no grupo, se alguém quiser dar uma olhada lá. Ele foi publicado por um presbítero da igreja presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo, né? O título desse texto, ele diz o seguinte: o desconhecido Jonathan Edwards, apreço pela natureza, ciência e pelo Criador. É um texto muito interessante, onde ele fala sobre esse teólogo, né, mencionado ali sobre o autor da obra que nós estamos estudando. Então, ele menciona, né, que esse teólogo, ele nasceu em 1703, e apesar, assim, é interessante mencionar que apesar do tempo curto de vida, porque ele morreu aos 54 anos, após ter contraído varíola, né? Apesar desse curto espaço, mas ele produziu muitas coisas, tanto na área de teologia, né, quanto na própria filosofia, né? Ele tem alguns estudos metafísicos, né, elaborados que mencionam, né, essa questão aí da expressão artística, né, do Deus Criador. Então, em 1703 ele nasceu. Aos 13 anos ele iniciou seus estudos superiores, né? Aos 17 ele concluiu o bacharelado. Em 1723, com apenas 20 anos, ele concluiu seu mestrado, quer dizer, com 23 anos ele já tinha mestrado. Com 24 anos ele foi ordenado pastor da igreja presbiteriana de Northampton, acho que é isso, em Massachusetts, nos Estados Unidos, né? E também no mesmo ano, isso com 24 anos, né? Ele casou-se com Sarah Pierrepont. E aos 30 anos de vida conjugal, lhes legaram 12 filhos. Então, em curto tempo de vida, né? 12 filhos E é interessante que o texto, esse presbítero menciona a capacidade intelectual, né, de que esse teólogo tinha, né, o Edward, né. Aos 11 anos, né, a primeira obra intelectual dele, ele produziu aos 11 anos, foi um estudo sobre insetos. Então, o autor do texto diz o seguinte: apesar da pouca idade, percebe-se no texto uma precisão científica incrível, né? Então, apesar dos seus 11 anos de idade, né, do primeiro texto que ele produziu, até esqueci de mencionar, ele produziu em forma de carta, né, endereçada, o texto lá diz que é endereçada a um autor desconhecido, né? E o seu prodígio intelectual era tanto que um dos trechos diz assim: aquilo que sobe e ascende no ar é mais leve que o ar, como aquilo que boia na água é mais leve que a água. Então, interessante para uma criança, né, porque 11 anos de idade já produzindo, e na época dele também, né, isso em 1700 e lá vem cacetada. Aí um outro texto, ele fala sobre a questão da aranha, né? Ele diz, a teia que suporta a aranha é mais do que suficiente para contrabalancear a força da gravidade da aranha. Então eu achei interessante, eu pensei, eu vou tirar algumas coisas para mencionar, eu vou deixar o link depois no grupo, se alguém quiser dar uma olhada no texto, é bem interessante,
E daí, voltando ali na questão agora sobre a terceira forma de criação, né, expressão artística, o ponto negativo, né, que o autor menciona ali, é que há um retorno na questão da forma de construção, né, ou seja, dá uma visão assim da ideia de que a criação ela parte de alguma coisa pré-existente, né? E num ponto positivo que ele coloca sobre essa forma de criação é a questão também o oposto, né? A construção de uma matéria pré-existente, mas também ele fala que dá para perceber uma forma de criação espontânea, né? Ou seja, por exemplo, o artista, o Daniel, que cria uma música, né, a partir sem ter algo como pré-requisito ou alguma coisa nesse sentido. O pintor, né, que desenha uma obra, expressa aquilo que está no seu sentimento, né, demonstra a intencionalidade, né, na questão que na visão de construção muitas vezes não tem. E seria isso, isso que eu teria de falar sobre esses 3 modelos de criação, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Sim, eu vou pedir aqui. Vamos lá. Cass, que está aí, gostaria de comentar, por favor? Pode abrir a Infelizmente eu câmera. não acompanhei. Oi? Aqui. Infelizmente eu não acompanhei os textos, né? Não tinha baixado eles. Mas são concepções, né? Que vêm, são épocas também, muita gente pode ver que muitos modelos de concepções, de criação, ou de pensamentos humanos, eles são consequências de algo, né? Algo que ocorreu, algum movimento. Então, se ele for ver, eu sempre gosto de puxar novamente para os textos, né? A Terra ela sem forma. Tem alguns que dizem que quando que a Terra sem forma já houve uma criação, né? Uma linha de pensamento, já houve uma criação, ela se acabou, talvez, né? Agora é uma nova criação dela. Mas o Espírito de Deus está ali pairando e chocando, né? Não dá para realmente ter abertura de ter algo, o próprio Deus já ser a matéria, a energia, como também não. Ali são coisas que, digamos, mais metafóricas, né? É o que, assim, digamos, eu poderia dizer. Passo para um outro jeito. Uhum. Rosa, gostaria de comentar? Não tenho nenhum comentário a fazer. Uhum. Ok. Então, antes de passar a palavra aqui para o Gonino, que vai trazer a parte final, que é um pouco mais extensa, né? Eu gosto muito de uma música do João Alexandre. Na verdade, não é dele. A música é do Estênio Márcios. Chama-se Tapeceiro. Podem procurar. Tapeceiro de tapeçaria, né? Onde o Estênio Márcios é um pastor presbiteriano e tem inúmeras composições, né? Tá fazendo live direto agora também. Onde ele, nessa letra, compara Deus a um tapeceiro, né? Dizendo que ele tem o domínio sobre a sua obra, ele sabe o fim desde o começo, né? Como um tapeceiro saberia que resultado vai dar desde o começo. O Kesk tocou numa palavra importante, são sempre metáforas, né? Acho que todas elas, os modelos que o Osvanir citou, né? As metáforas são úteis
Até um certo ponto que você não fica buscando em cada detalhe dela uma correspondência com o real. Isso não funciona, né? Elas nos ajudam a entender parte da realidade. Não é problemático a gente entender que Deus construiu, edificou, né, esse mundo, mas é problemático achar que havia uma matéria antes dele, já coexistindo com Deus, digamos assim. Enfim, usar a questão artística, como nessa música, por exemplo, né, é útil até um certo ponto, né? A própria Bíblia ela não é um relato exaustivo. Eu acho que Deus nos deu, através dessa revelação, o suficiente, até porque Deus é infinitamente mais do que o que a gente pensa, do que o que a gente concebe, né? Nós não podemos querer enquadrar Deus no nosso cérebro e achar que nós vamos compreender todos os mistérios dele, né? As metáforas são úteis até um certo ponto. Todas elas trazem algo que pode nos auxiliar a compreender, mas elas têm limites, né? Elas têm limites. Eu vou abrir então agora para o Gonino trazer a parte dele. Gonino, pode ser? Eu pedi só que o Osvanir daí feche também o microfone dele. Ô, Daniel, você havia pedido para eu fazer uma apresentação, PowerPoint. Eu fiz uma coisa mais simples, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Ok, eu preciso clicar em algum lugar aqui. Tá mudo aí, Daniel. Desculpa. Eu preciso fazer alguma coisa aqui ou você coloca daí? Deixa eu abrir o seu... Eu acho que eu vou colocar direto aqui. Tá. O meu computador tá meio estranho, e você me disse se tá aparecendo, se tá tudo certo. Até agora só vejo você. Tá, então eu acho que ele tá indo. Aqui apareceu que deve estar carregando. Nada ainda? Não. Opa, tá abrindo alguma coisa aqui. Tá entrando. Tá, né? O computador tá um pouco complicado, mas eu acho que vai dar pra gente fazer alguma coisa. Vamos ver se vai dar certo. Para os outros apareceu? Kesk. Sim. Apareceu? Para mim tá ok, tá aparecendo. Na minha versão aqui, que eu tô realmente com problema, é que não tá aparecendo, mas tranquilo. Vai, os outros estão vendo, acho que é isso que importa aí. Vai. Tá. Então, o meu cargo ficou a falar sobre a criação e ciências, embora eu tenha colocado ciências naturais aqui, né, o capítulo refere-se às ciências de um tema geral e depois ele especifica para a parte natural. Né? Eu coloquei o nome do livro ali só para a gente ter o registro também. E esse capítulo, ele vai falar basicamente de 3 temas. Pelo menos a parte que ficou a minha alçada, né, que seria a criação e tempo, criação e ecologia, e criação e leis da natureza. Gonino, eu consegui projetar aqui, consegui já projetar aqui tua... Consegue ver? Isso. Uhum. Legal. Show de bola. Então, a gente vai começar por essa criação e tempo. Pessoal, como eu falei, né, a gente vai tratar de forma bem... Eu sou um novato na teologia, mas eu acho que dá para a gente discutir de forma bem interessante. Quando o autor se refere a essa criação e o tempo, ele cita bastante Santo Agostinho. Eu estava conversando hoje à tarde com um colega de campus aqui, e ele me passou
aquela citação que eu acabei colocando ali em cima, porque eu achei ela muito interessante, que nas Confissões de Agostinho ele diz: o que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Então é uma definição muito boa, porque o tempo, ele é isso, a gente sabe, mas não sabe, né? E, e é basicamente isso que geralmente é colocado. Mas Santo Agostinho, já há um tempo, ele trouxe alguns temas e o autor traz o quanto essa posição de Agostinho está alinhada com a ciência moderna. Agostinho já dizia que o tempo é um dos aspectos da ordem criada, né, que não existe o tempo antes da criação, porque essa é sempre a pergunta. Né? Enquanto professor de biologia, eu converso bastante com a minha colega, que é professora de física, e a gente sempre conversa a respeito. Ela fala um pouquinho de origem do universo, eu falo um pouquinho também de origem do universo, mas sempre quando a gente fala, por exemplo, no Big Bang, e de que a origem, né, de que no mesmo instante foi criado o tempo, a matéria e a energia, porque é isso que a ciência moderna hoje tem de evidências, né, de que no mesmo momento, se é que a gente pode chamar de momento isso, e é o que Agostinho está colocando, né? Não tem como a gente chamar isso de momento, de início, porque o tempo não existia até então, né? O que existia antes disso? Não existe antes, que é o que ele defende, né? Assim como a eternidade também está fora do tempo, né? É algo bastante interessante de se pensar. E ele defende que o mundo foi feito com o tempo e não no tempo. E como eu disse, essa ideia, essa posição de Agostinho reflete essa posição científica moderna. Então, quando a gente trabalha isso em sala de aula, é muito interessante, porque a ideia que se tem é que existe alguma coisa antes, é o que se falava. Será que essa construção existe, essa matéria anterior? Né, o que a gente tem visto, pelo menos essa posição moderna da ciência, é de que realmente não. E isso é muito interessante. E o próprio autor, eu coloquei ele embaixo, coloca que as novas orientações do pensamento cosmológico podem estimular releituras positivas e críticas do pensamento cristão, capazes de nos levar à descoberta de que já existem recursos relevantes e apropriados para novos debates científicos, dentro daquilo que já existe na tradição, né, daquilo que já foi colocado e está sendo revisto, está sendo reanalisado. E há um caso posterior de reanálise também, que a gente fala na parte de ecologia, mas a parte do tempo é basicamente isso que o autor traz, é bem sucinto e apresenta as ideias de Agostinho com relação a isso. Posteriormente, o autor traz o que ele chamou de criação e ecologia, e ele cita um estudo que foi apresentado em 1967 na Science, tá? De Lynn White. E esse estudo, eu fui dar uma pesquisada ontem a respeito dele, e ele realmente é bastante influente, eu não conhecia, tá? E ele é bastante influente no sentido de citações, por exemplo, tem quase 1000 citações, né, o estudo, e o autor traz de que esse estudo culpa o cristianismo pelo surgimento da crise ecológica, né, o cristianismo e também as outras religiões de origem abraâmica, mas especialmente o cristianismo pelo conceito de que o ser humano seria imagem de Deus.
E esse conceito de imagem de Deus justifica e incentiva a exploração de dominação do ser humano sobre a natureza, né, nos outros animais, nas próprias plantas e outras formas de vida, única e exclusivamente no sentido de exploração e dominação. Só que o autor do texto traz que algumas críticas a esse argumento de White e diz que uma leitura atenta de Gênesis ela traz a humanidade como uma guardiã da criação e parceira de Deus na obra da criação, né? Douglas Hall, possivelmente um teólogo, se não me engano, canadense, ele diz que essa dominação que está sendo chamada, na verdade, seria uma intendência, uma gestão, uma administração da natureza que foi dada ao ser humano. Então, a criação foi confiada a nós, né, a humanidade, para cuidado e manutenção, e não uma exploração abusiva, uma dominação irracional. Enquanto que um outro teólogo demonstrou, e isso aqui eu achei super interessante, 4 princípios ecológicos fundamentais nas narrativas bíblicas da criação. Eu acho que o Kesk poderia apresentar muito melhor essas situações do que eu, porque ele tem um contato bem maior nessa produção, eu acho bem interessante. Entretanto, ele trouxe, né, essa posição desse teólogo, nesses 4 princípios ecológicos ali, por exemplo, o princípio de conservação da terra, né, nessa questão da intendência dada por Deus aos seres humanos, o próprio princípio do sábado como um período de recuperação natural, né, tanto de animais, tanto de vegetais, de terra, né, de recursos, né, aquela exploração em que os recursos são limitados, né? E ele traz o princípio frutífero da fecundidade, né, que deve ser aproveitada e não destruída. Isso também, depois que Kesk pode falar alguma coisa a respeito, acho que seria bem interessante para o grupo. E o princípio da realização dos limites e com relação à humanidade, esses limites mesmo que nós temos que entender e respeitar, né? Então, o autor traz algumas críticas ao argumento de que, opa, peraí, será que são os cristãos? Será que é o cristianismo o causador de todo o problema ecológico, de toda esse embate com a ciência, com as ciências naturais, por exemplo? E diferentemente da retórica que foi apresentada, ele aponta ainda 4 situações envolvendo principalmente a tecnologia. Ele traz um autor que defende que o problema não é o ser humano, o cristão, alguma coisa nesse sentido, porque ele defende que há uma ética ecológica que ela é caracteristicamente cristã. E ele começa a dar alguns pontos de que a tecnologia é um grande problema para a questão ecológica. Porque o cristão, ele vê, acho que o Mano comentou na fala dele, ou foi o Daniel, agora eu não me lembro, sobre aquela ideia de ver Deus em toda a natureza, né? Do panteísmo, só que o cristão tem uma ideia de que a natureza é habitação, é criação de Deus. Então, eles consideram, ele defende que o cristianismo considera um vandalismo a agressão ecológica. É entendida como um vandalismo à criação de Deus. Então, ele está defendendo mesmo essa ética ecologicamente cristã. E ele acredita mais a um desejo de controle que foi fortalecido, até Nietzsche chama de vontade de poder, que era o espírito dominante do século XX,
E ele traz isso, e a tecnologia permite esse controle, que já é pertinente ao ser humano, é a defesa que ele faz, que é pertinente ao ser humano, e não a uma linha religiosa nesse sentido. Ele ainda acrescenta uma deificação da humanidade. É Feuerbach o nome desse filósofo, Daniel. É isso, né? Feuer. Ele diz que a noção de Deus procede de erros de análise. E o autor comenta que Marx bebeu dessa fonte e ainda diz que essa experiência de Deus é uma alienação socioeconômica e que por isso que essa destruição acontece a partir dessa noção de Deus e essa e não por causa dessa deificação da humanidade. Ou seja, o autor do nosso texto está acreditando mais a deificação da humanidade do que a presença do cristianismo na sociedade. E por fim, para fechar essa linha, há ainda, e eu achei muito interessante isso, a deificação da tecnologia. O primeiro autor citado, Moltmann, ele começa a falar de tecnologia, e o quarto autor citado, pelo McGrath, é um filósofo italiano, o Guardini, e ele faz uma fala muito interessante, ele traz um texto muito interessante que fala dessa ruptura entre a natureza e a cultura. E eu trago a fala do Daniel do começo, que ele é uma pessoa muito contemplativa, e todos nós, quando nos deparamos com uma beleza natural, alguns mais do que outros, obviamente, e algumas belezas naturais mais do que outras, nós temos essa contemplação muito viva. Só que ele diz, esse autor diz que isso tem sido diminuído, porque já houve essa ruptura. Os poemas falavam das belezas naturais, e hoje não. Hoje a natureza ela pode ser modificada com muita facilidade, graças à tecnologia e graças à presença dessas máquinas. Então, aquilo que se tinha de contemplação e de ligação daquilo que era belo, da natureza e tudo mais, hoje está mais voltado a esse desejo de controle sobre a natureza. Eu achei muito interessante a forma que o autor traz e como ele constrói essa ideia e como é importante, e eu não tenho participado atualmente, mas a gente tem visto a BC2 tratando muito a questão da tecnologia. Isso é muito importante. A tecnologia na nossa sociedade atualmente, ela traz implicações muito fortes, filosóficas e religiosas mesmo para nós, porque a gente não pensa nos desdobramentos que às vezes ela pode trazer, se for mal utilizada, e aí nós acabamos entrando, né, no ritmo. E por fim, o autor fala sobre a criação e as leis da natureza, onde a palavra da ordem, se no começo era a ordem, agora, além da ordem, ele adiciona a regularidade, que é muito semelhante a ela. Mas essa regularidade permite que a gente possa fazer experimentos, como, por exemplo, o Cláudio faz com os fungos antagônicos, como a gente faz em estudos ecológicos que eu posso fazer, porventura, com os peixinhos, com as aranhas, que é o que eu faço aqui em Ibirama. Então, essa regularidade, essa ordem, essa coerência, que é reflexo, pelo que nós entendemos, de um mundo criado, é que permite esse tipo de estudo. Né? A busca por padrões, a busca por ordem, a própria estatística, em algum momento, eu acho que eu não coloquei aqui
na apresentação, mas o autor cita a própria estatística como, senão ela não serviria, a própria ciência não serviria para nada se a gente não identificasse essa ordem, né? A minha vontade era escrever e ler toda essa parte do texto, porque ele é muito feliz nas colocações dele. Mas eu gostaria de citar apenas a primeira parte. Um dos mais importantes paralelos entre as ciências naturais e a religião é a convicção fundamental de que o mundo se caracteriza por regularidade e inteligibilidade. A percepção disso é de enorme interesse tanto para os estudos científicos como para os religiosos. Paul Davies, que é um físico, afirma que na Europa renascentista a justificação para o que hoje se chama de metodologia científica era a crença no Deus racional, cuja ordem criada podia ser discernida a partir de cuidadoso estudo da natureza. Isso aqui é fantástico, né? Isso é fantástico. Embora eu tenha colocado algumas coisas aqui, alguns conceitos aqui abaixo, tem uma outra coisa que eu anotei aqui. Ele cita ali, né, que Hume, ele questiona se essa organização ela é objetiva, né? Ele diz que pode ser considerada uma criação da mente humana e não uma realidade objetiva. Mas aí o próprio Hawking, né, e Coulson, os dois físicos, dizem que a existência de Deus é fácil e naturalmente correlacionada com a organização e a regularidade do mundo, né? Eu gosto muito da palavra naturalmente, porque, e aí é uma posição, uma ideia que eu tenho, que tudo que é natural não precisa ser explicado de maneira tão árdua, porque é natural, é fácil de você entender, é fácil de você correlacionar, né? Agora, quando ela inverte alguma ordem pré-existente, você tem que fazer desdobramentos absurdos, né? Em que a explicação não fica tão fácil assim, é diferente. Aqui não. E Coulson coloca que religião é uma importante explicação da improvável existência da ordem e constância da natureza. Tá? E para encaminhar para o final aqui dessa fala, ele cita as leis da natureza e obviamente que cita Newton, as suas leis, e para defender essa regularidade e essa previsibilidade. Porque as leis da natureza, e isso é fantástico, são universais, absolutas, eternas e onipotentes. Parece que ele está falando de Deus, né? Mas não, está falando das leis da natureza. Então é um paralelo realmente, como... Eu gostei daquela fala da parte que o Ozonir comentou, porque eu já tinha ouvido falar da emanação, já tinha ouvido falar da construção, mas eu não tinha ouvido ainda o modelo da expressão artística. E quando ele faz um comparativo de que aquilo vincula ao belo, né? O artista fazendo a expressão mesmo. E isso eu até quero sugerir, viu, Daniel? Você poderia falar uma vez, não sei se já foi falado em algum momento, sobre a questão da beleza dentro dos padrões e trazer isso para a conversa. Seria muito interessante, eu acho que seria um tema. E para terminar aqui, pessoal, ele termina o capítulo falando que para se fazer essa aproximação religiosa, né, do debate religioso com o debate científico, a gente de partida deve entender, ou pelo menos é muito forte para a gente poder partir do pressuposto de que a ordem do mundo existe primeiramente no mundo, independentemente de nosso reconhecimento. Porque a partir disso a gente consegue relacionar, e essa ordem é totalmente relacionada com a doutrina da criação. E ele termina o capítulo trazendo esse paralelo. Então eu acho muito interessante, eu gostei muito desse capítulo aí, e era o que eu tinha para trazer, Daniel. Certo. Deixa eu fechar aqui. Isso. Ok.
Oh, cadê eu aqui? Vocês estão me vendo? Ok. Sim, sim. Bom, eu vou abrir aqui para. É. Isso, Cass que tá aparecendo também. Finalmente abriu aqui o mosaico aqui. Não sei o que eu apertei aqui que agora deu certo. É fascinante, né? Eu acho a, a, a correlação, quer dizer, o autor critica, ele está dizendo, olha, esse mundo não é Deus, ele é a criatura, o homem, a terra e tudo. Mas ele mantém uma ligação, ele nos revela coisas sobre nosso Deus, né? E eu acho que isso é fantástico. Isso é fantástico. Enfim. Eu queria abrir apenas um espaço para o Kesk, porque ali você tocou, o Gabriel tocou um ponto ali na questão, a questão dos princípios, o princípio frutífero, essa questão ecológica. Eu acho que o Kesk talvez pudesse comentar um pouco, Kesk, por favor. Abre teu microfone, Kesk. Sim, é que eu botei aqui para poder entender melhor. Pois eu estava até olhando rapidamente na Bíblia, é bem interessante a gente ver a entrada do povo de Israel para a Terra Prometida, as bênçãos que Deus dá, da obediência, claro, né? Relacionada à questão da terra, o fruto da terra, as próprias leis que ele coloca para as pessoas, e aquele negócio do sábado, ele é relacionado ao descanso da terra. Por exemplo, 6 anos irá cultivar a terra, vocês estão me vendo? 6 anos vai cultivar a terra, o 7º ano vai, então, vai ter o descanso da terra. O que acontece? As raízes, a matéria orgânica se perdendo devido à econômica, que não tinha adubo naquela época, no ano de descanso, 1 ou mais anos, vai haver uma renovação desse material orgânico todo e permitindo com que possa ser feito um corte, como os índios faziam, né? Mesmo na Amazônia, por isso que permitia que o pessoal pudesse ir plantando milho, mesmo num local com terra mais pobre, corta a mata, faz uma pequena queimada, a cinza consegue pegar e plantar. Vai vendo os vários plantios, então isso vai permitindo que haja uma conservação e uma sempre exploração. O que, digamos, os povos andinos não fizeram, né? Eles foram crescendo em população e não, sem ter o princípio da conservação cristã, eles foram explorando cada vez mais e a própria civilização se acabou. Então, devido a não ter essa noção a cristã e a relação do povo com a terra. E me lembrando de Israel, então, necessariamente, o judaísmo e o cristianismo, eles não vão ser algo ruim. Realmente, eu estou apoiando o autor, porque quando que os judeus eles foram em 1900, começaram a devagarzinho entrar mais na terra que hoje é Israel, isso lá era somente pântanos praticamente sem produção, uma pobreza geral. E hoje, se nós formos ver, eu estou vendo assim, bastante vídeos, a terra está frutificando, tanto que até agora os próprios árabes estão interessados, né, devagarzinho com essas novas relações aí, e ver o que a tecnologia e a ciência fundamentada na parte cristã. Por quê? Porque a organização para explorar a terra, mas não explorar ela, mas fazer com que ela produzisse mais, foi a partir do princípio cristão, o princípio, digamos, da organização dos kibbutz. A gente pode, eu estou fugindo um pouco, mas se ele for ver, por exemplo,
os grupos que puderam sustentar, não somente a questão da natureza, mas sustentar a própria Rússia, na parte inicial, foram todos os grupos Amish e Menonitas. Foram os grupos que, se for ver, quando ocorreu, digamos, a entrada do comunismo na Rússia, o grande baque de fome foi que os grandes produtores de alimento naquela época, eles foram tirados da sua... E eles viviam essa questão da... Até eu falo com um amigo meu sempre, que o maior exemplo de comunismo eram essas comunidades onde as pessoas se organizavam em cooperativas e faziam com que havia grandes produções, né? É muito interessante a gente ver essa história. Eu ultimamente tenho procurado ler bastante sobre... Eu vi vídeos e ler sobre isso aí, é bem interessante. Mas, digamos, o cristianismo, se ele for ver pelos princípios de conservação da terra, ele, em essência, ele não deveria ser explorador. Claro, digamos, se for ver algumas afirmações, até do próprio Trump e de outros, assim, talvez pelo pessoal muito está envolvido na questão da questão de conservação e a própria produção ela ser colocada de lado, talvez hajam, eu acho que hoje não existe, mas, digamos, alguns grupos, eles podem ser, digamos, tem que ser crítico, talvez sejam realmente muito exploradores e não grupos que venham conservar a natureza. Isso a gente tem que realmente também observar que, por ignorância, pode ocorrer algo nesse sentido. Mas eu creio que, se for ver a questão, essencialmente, do cristianismo, ele vai realmente ser alguém que vai conservar, alguém que vai repartir os bens. O verdadeiro comunismo, eu digo que ele vem de grupos que vivem a essência do cristianismo. Seria isso aí que eu queria falar. Com certeza. Eu acho que tem até uma live aí onde uma moça falou muito sobre capitalismo e cristianismo, né? Tem pontos do comunismo que são extremamente complexos e complicados para o cristianismo, porque junto com essa noção de dividir, né, de que as classes oprimidas pudessem ter acesso, né, vem junto uma noção do ateísmo por Marx e outros verem na religião daquela época algo que não combinava com isso, mas isso é assim, ó. Acho que a gente tem que saber não misturar essas coisas, né? Acho que o princípio, a ideia comunismo de tornar tudo em comum é maravilhosa, e como você bem colocou, como o Kesk colocou, ela é cristã nesse sentido, né? Ela é cristã nesse sentido, ou seja, bem mais antiga do que o próprio Marx, né? Mas isso tem que ser assunto para uma outra live, porque comunismo hoje... E aí o nosso querido Mano aí também é bastante militante, né? Então também pode falar bastante. Temos que deixar isso para uma outra live. Com certeza é fantástico, esse capítulo é fantástico. A palavra de ordem é ordem, né? Em todos os sentidos. Eu acho que todos trouxeram as suas contribuições. Eu acabei também não fazendo minha projeção, Gonino. A Rosa saiu, ela tinha um compromisso, mas foi bem bacana você ter colocado isso. Eu queria nos desafiar. Eu não fiz porque o Gonino disse assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Bom, então também não vou ser o único a fazer, né? Mas eu queria estimular todos nós, sempre que tivermos uma fala, a gente fazer esse trabalho, porque o registro depois visual fica bacana para quem posteriormente vê a live, né? Às vezes ver um slide é bem mais interessante do que ver minha careca aqui, por exemplo, essa coisa linda aqui, a cabeça de Rolon aqui.
vamos estar fazendo isso sempre, tomar isso como padrão, né? Fazer nem que seja uma pequena projeção de PowerPoint ou qualquer outro software aí para fazer uma visualização, aprender a compartilhar nossa parte, isso fica bem bacana para os que verem a live posteriormente. Porque isso fica no YouTube, né? Vê um aqui, vê mais um lá. A gente não sabe o poder que isso na verdade tem, né? E eu acho que além de buscarmos essa responsabilidade, né, diante da comunidade, diante de Deus, né, eu acho que também utilizar com sabedoria os meios aí vai ser sempre interessante, um motivo a mais, né, uma motivação a mais para as pessoas. Abro para agora, estamos com 1h25, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Se alguém ainda gostaria de compartilhar, trazer alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou deixar livre aqui para os colegas aí. Quem gostaria? Só abrir o seu microfone e falar. Ninguém? Só a questão ali do Gabriel ali, do Gonino, na hora da fala dele, eu estava lembrando eu não cheguei a ler esse livro, mas acredito que o Moltmann citado ali é o Jürgen Moltmann, se eu não me engano, né? E o pastor Márcio, não sei se chegasse a conhecer ele, Daniel, o pastor Márcio passou pela igreja aqui, ele tinha um livro desse, e eu comecei a ler esse livro, e eu achei magnífico, magnífico mesmo. E daí depois o pastor Márcio foi embora, e aí mas até pensei, um dia eu quero comprar essa obra, ver se ainda é editada, ou se tem ainda, mas realmente, esse autor aí, ele é maravilhoso, tratando nessa questão aí do relacionamento entre o homem e natureza, né? Só isso que eu queria. Existem vários autores, né? Todos eles trazem contribuições, mas eles também têm desenvolvem suas ideias, né? Influenciam e são influenciados. A gente sempre tem que fazer a crítica deles, né? A crítica deles. São sempre seres humanos, são pensadores humanos e trazem considerações maravilhosas, mas também precisam ser questionados. Se ninguém mais se opõe, então eu vou fechando aqui. Acho que... Viu, Daniel? Oi, diga, Kesk. Eu só achei interessante a ideia era a Rosa, né, que está participando? Sim. Que eu consegui fazer um projeto de extensão Conexão Jovem, onde aquele nosso grupo de jovens, a gente tem feito, iria fazer, deu essa pandemia, vários temas. Eu acho que, digamos, poderia numa dessas, se eu fizer uma reedição desse grupo, alguma contribuição do próprio ABC2 em alguma palestra. O que vocês acham, assim? E numa dessas, né? Isso, você tocou num ponto Por importante. exemplo, essa última parte ali eu acho que seria bem, assim, bem interessante do Ronino, as outras ali também, né? Digamos, seria uma das coisas, digamos, a gente poderia lançar como um dos projetos do Conexão. Algo assim que eu achei assim legal. Né? Não sei se poderia colocar no projeto ou não, mas, digamos, até para, digamos, validar, para a gente poder estar atuando de alguma forma. Né? Eu coloquei como a base cristã, né? Judaico-cristã. E foi aprovado, sempre, digamos, sempre com uma abstenção. Eu acho que, digamos, o espaço a gente pode criar. Com certeza. Eu andei conseguindo emprestado de um membro da ABC, do grupo de líderes, que também, de uma outra, não é esse grupo aí da Rosa, mas tem outros grupos que são pessoas dos IFs, né, dos institutos federais e também de universidades, que estão protocolando projetos de extensão a partir
do viés da ABC, porque daí você faz essa ligação bem sólida com a ciência. Minha ideia é, depois, né, da pandemia, se eu ainda estiver no UFC, né, escapar enfim, não quero falar disso. Mas eu gostaria muito de colocar um projeto de extensão, quem sabe, nós três, né, o Gonino, o Kesk, não sei também como é que vai apontar as horas de vocês aí, mas eu pretendo fazer. Né? Talvez o Facchini já esteja mais livre aí da questão do mestrado. Acho que a gente deve pensar assim, e até em conexão com o Conexão Jovem, né, que você tem. Eu acho que é isso mesmo. Acho que, assim, nós às vezes temos visões diferentes, né? O Kesk tem uma linha, o Osvanir tem essa veia política, tal, né? Uma influência mais da esquerda católica, o Gonino tem isso, eu tenho um pensamento, mas eu acho que, no fim, o nosso centro está em Jesus Cristo, está no Evangelho, está na Palavra, e a gente pode, no respeito mútuo dessas diversas visões, aliás, eu acho que eu estava falando daquele livro A Origem, né? Mostra visões diferentes, mas ninguém ali está questionando que Deus criou o mundo, que Deus é o Criador, né? E que existe uma história redentiva. Né? A nossa história é a história da redenção, a criação, a queda, enfim, a redenção, a consumação. Apenas às vezes são vieses diferentes de como as coisas aconteceram no Gênesis e tal, mas ninguém está duvidando de quem fez, né? E eu acho que essas iniciativas todas podem dialogar, esse diálogo, essa pluralidade, ela é salutar, né? Às vezes o Kesk fala uma coisa que eu depois eu fico pensando, puxa, sabe que isso é interessante e tal, e assim a gente vai somando e nossas visões vão sendo lapidadas, né? Essa ideia de tirar as arestas uns pelos outros, pelas visões diferentes. Eu acho que... E talvez, né, essa compreensão possa chegar também no IF, né? A gente, obviamente, nós temos uma reitoria que tem um posicionamento, né? Mas o diálogo acho que deve ser sempre aproveitado. E eu, se tiver chance, gostaria muito de elaborar um projeto de extensão, e aí nós vamos conversando. Acho que a ideia de colocar a ABC para dialogar com o Conexão Jovem, total, é fantástica. Fantástica. Eu acho que a gente tem que chegar no jovem, mostrar isso também. Olha, tem essa visão, tem essa outra, mas nós temos um centro. Essa ótica cristã, ela pode se ligar com a ciência, né, de maneira profícua, produtiva, né, e portanto ela pode estar sim nas universidades, pode estar sim nos institutos. Eu acho que coisa tão normal em outros países, né? Eu não sou viajado, mas Gonino o Kesk Inglaterra, como isso é normal para as universidades de lá ter essa conexão, as editoras, as grandes editoras de livros, inclusive cristãos, têm vinculação com as universidades. Então acho que isso precisa multiplicar aqui no Brasil e vai ao encontro também da ideia do pastor, né? Não pode somente virar um debate para nós aqui acadêmicos, né? Ela também precisa estar na juventude, né? Porque ela é ponte para muita gente que está no meio acadêmico e que de repente começa a achar que não dá para conciliar. Quem está na psicologia, por exemplo, às vezes tem um problema das visões que se passam nos cursos de psicologia, que se nega totalmente a influência religiosa. Quem está na biologia, então, nem se fala. E ter essa presença da ABC2, ele dizendo, opa, calma, não é bem assim. Temos outros pensadores que mostram que é perfeitamente possível você conciliar essas esferas. Eu acho que isso é evangelístico também, eu diria.
é evangelístico, né? É um viés evangelístico. Com certeza, Kesk. Gente, eu vou encerrando então. Vou fazer uma oração com vocês, ok? Para a gente encerrar. Pai querido, nós te somos gratos por essa oportunidade que a gente tem de estar juntos enquanto profissionais, enquanto pensadores, enquanto acadêmicos, mas enquanto teus filhos, enquanto redimidos também. Mediante a tua graça, Pai, nós te agradecemos demais por essa oportunidade. Nós te louvamos por essa possibilidade e nós queremos te pedir, Pai, nós temos essas ideias e que o Senhor possa, com o seu Espírito, estar no coração de cada um, alertar dos pecados que a gente pode estar eventualmente cometendo, nos alertar daquilo que não é conforme também a tua revelação, Pai, seja na palavra, na natureza, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós. Também nos protege, Pai, nesse momento que a pandemia ainda nos é uma ameaça. Nós somos gratos que o Senhor nos protegeu até aqui. E esteja com cada um de nós nessa semana que também está se iniciando, Pai, abençoando os familiares de cada um e nos protege, nos abençoa, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um abraço. Logo eu vou estar tentando fazer aí o próximo encontro. Fiquem com Deus. Valeu. Abraço Valeu. para todo mundo. Tchau, tchau. Tudo bem para vocês todos, né? Igualmente, Kesk.